3, 2, 1, gravando. 5 jogadores que estão livres no mercado e que de repente podem até reforçar o seu time. Vou falar desses. Alguns gringos, outros brasileiros, será que eles cabem ainda no seu time? Vou falar desses jogadores, quais os números, valores de mercado e de repente eu vou perguntar e eu quero nos comentários se vale a pena investir nesses jogadores, certo? Antes, se inscreve no canal, hein? Ativa as notificações, compartilha os vídeos. Mercado da bola tá pegando fogo, tem muita movimentação, a janela tá aberta na Europa, tem possibilidade de saída no Brasil, tem possibilidade, claro, de chegada se o jogador estiver livre, como esses 5 atletas que eu vou falar para vocês, e é claro, você fica sempre muito bem informado aqui no canal, beleza? Não esquece, porque amanhã, domingão, é dia dos pais e sempre tem aquele filhinho que tá atrasado com presente. Mas a gente está aqui para te ajudar, né? E por isso temos uma grande parceira que é a Centauro, e a Centauro tem sempre uma oferta para você. E aqui no nosso canal sempre tem desconto usando o cupom HERNAN10, que é o cupom mais utilizado do futebol da Centauro. Sim, tem oferta no nosso QR Code, tem oferta na nossa vitrine virtual e tem ainda desconto se você usar o cupom HERNAN10. Então vai lá, tem muito produto com desconto e aí você aplica o cupom e ainda ganha mais 10%. Então, cara, não perde tempo. Dia dos Pais é amanhã. Então, assim, se você não comprou o presente do seu pai, não perde tempo, vai lá, usa esse cupom, porque a Centauro é show, beleza? Bora então falar de notícia, porque eu quero dizer que tem 5 jogadores aí que estão livres no mercado e de repente podem pintar no Brasil. Será? Começando por Alexis Sánchez, chileno de 34 anos, jogador multicampeão com a sua seleção, 2 Copas Américas, mas Copa América é um título pequeno, mas para a seleção do Chile, que nunca tinha vencido até 2015, é uma senhora conquista. Venceu 2016 também, aliás, dobradinha em cima da Argentina, de Messi nos pênaltis. É uma geração sem dúvida nenhuma vencedora do futebol chileno. E o Alexis Sánchez brilhou na Premier League, brilhou também no futebol italiano e ultimamente estava no futebol francês, no Olympique de Marseille. Aliás, vou trazer números para vocês dele. Na última temporada, 44 jogos, 18 gols e 3 assistências, ou seja, é um cara que é goleador, sem dúvida nenhuma. Foi oferecido a alguns times brasileiros, times aqui da América do Sul. No Brasil, Corinthians, teve uma especulação, Botafogo, Santos e tal, mas o que pega é a questão salarial, é a questão de grana alta. Como o mercado está cada vez mais se fechando e os clubes já estão cada vez mais com os seus times montados, é muito provavelmente que a gente vai ver o Sánchez de repente com uma pedida menor, e aí quem sabe o mercado brasileiro se agita e quem sabe ele chega aí no Brasil para reforçar algum clube brasileiro. Cabe no seu time? Já vai comentando aí no vídeo enquanto eu vou te falar de um cara que já atuou aqui no Atlético Mineiro, foi especulado no Corinthians e é um cara que é naturalizado espanhol, mas ele é sim nascido no Brasil, naturalizado espanhol, defendeu a seleção espanhola, que é o Diego Costa, centroavante, atacante, 34 anos. Valor de mercado dele, 2 milhões de euros. Não é assim um valor absurdamente caro, mas na última temporada ele estava no Wolverhampton, no Wolves. 25 jogos, apenas um gol, pouco gol e 5 cartões amarelos. Uma média de 50 minutos por jogo, não teve assim uma minutagem alta. Pouco tempo em campo, teve uma negociação com o Vasco, mas não teve acordo até então. Botafogo também teve ali uma possibilidade, uma sondagem, e o Grêmio também ali foi notícia no sul do país, mas nada que avançasse muito. Diego Costa, a gente lembra que o Corinthians, 2 janelas atrás, teve uma situação, Atlético Mineiro, ele teve uma passagem por lá, foi uma passagem que teve até
conquistas e tudo mais, mas não foi uma passagem assim que de encher os olhos. Ele foi importante, era um jogador importante no time. Eu me lembro que ele e Cuca não tinham uma relação, né? O técnico Cuca na época com o Diego Costa, aquela coisa toda ficava assim, uma coisa de bastidores e tudo mais. Enfim, é um cara de personalidade muito forte, né? É um cara que já não vive aquele momento que a gente viu na Europa, no futebol espanhol, no Atlético de Madrid, no Chelsea principalmente, mas é um jogador interessante, é um jogador que construiu uma carreira muito consolidada na seleção espanhola, e eu pergunto para você, como eu perguntei do Alexis Sánchez, caberia? Enfim, vai me dizendo aí, porque pintou um nome, né, muito conhecido, Real Madrid, Chelsea, que é o Eden Hazard. Hazard, um jogador de meio campo, né? Também joga pelo lado do campo, 32 anos, mas é um jogador que sempre estão duvidando da forma física dele, né? Valor de mercado, 5 milhões de euros. Vale a pena? Sei não, hein? Última temporada no Real Madrid, né? Aliás, últimas temporadas no Real Madrid sempre ficou sumido e tal. Cadê o Hazard? Enfim, nunca jogava. Só 10 jogos, 1 gol, 1 assistência, média de 40 minutos jogados, né, nessas partidas. As últimas 3 temporadas no Real Madrid foram 44 jogos, 6 gols e 4 assistências. Muito pouco porque ele também sofreu com muitas lesões, é bem verdade, e aí é que eu falo que sempre foi questionado pela questão da forma física. Sempre falaram que ele não se cuidava, aquela coisa toda, nunca priorizou a parte física, e lá na Europa, com a intensidade, a gente sabe que os jogadores precisam dessa questão da forma física, e ele nunca foi um jogador que priorizou isso. Teve a sondagem do Botafogo, que, né, explodiu ali nas redes sociais, aquela coisa toda. Interesses também da MLS, que é um mercado que absorve muitos jogadores nesse perfil. Tá livraço ali no mercado. Eu vou falar também de um brasileiro, esse brasileiro mesmo, já defendeu a seleção brasileira, inclusive em Copa do Mundo, que é o volante Luiz Gustavo, que está com 36 anos, jogador que tem avaliação de mercado de 800 mil euros, não é um valor absurdo, é um valor bem em conta, aliás, mas é um jogador de 36 anos, para a posição. Na última temporada ele esteve lá no Al Nassr, que agora é o time do Cristiano Ronaldo, 32 jogos, 6 gols, ele é um cara que pinta muito na área, né? Um cara que em bola parada vai muito na área cabecear. 4 assistências, foi titular e peça importante do time no ano passado. Quem foi o campeão saudita foi o Al Ittihad, aliás, em cima do Al Nassr. Teve passagens por Olympique de Marseille, Fenerbahçe, a última temporada com mais participações em gols na carreira. Tá muito bem fisicamente, inclusive, o Luiz Gustavo. Ele foi oferecido ao Palmeiras, né? Foi oferecido ao Flamengo também por empresários brasileiros e cogitado também no Vasco. Para mim, é um jogador que caberia em muito time da Série A do Campeonato Brasileiro, o Luiz Gustavo, que é um jogador de seleção, inclusive. É um jogador de seleção brasileira, já esteve na Copa, inclusive, de 2014, defendendo o Brasil. E para fechar este nosso giro, eu digo para vocês um jogador quase fechou com o Santos, que é o Roberto Pereira, atacante de 32 anos, melhor dizendo, meia atacante de 32 anos. O Pereira tem um valor de mercado de 6 milhões de euros, é um valor alto, mas é um jogador que tem altíssima performance, é novo ainda, né? Tem a mesma idade, por exemplo, do James Rodrigues. 6 milhões de euros. Na última temporada na Udinese, 36 partidas, 5 gols e 9 assistências. É um cara que, deixa todo mundo na cara do gol. Titular, já vem há pelo menos 3 temporadas, nas últimas 3 temporadas é titular absoluto, né, na Udinese. 2 passagens por lá, esteve na Premier League também jogando pelo Watford, foi jogador da Juventus. O Santos é o principal interessado. A informação que eu tenho é que ele ainda interessa, mas é um interesse que hoje é mais frio, mas o Santos observa de longe, né, a possibilidade. É um jogador que ainda pode acontecer uma negociação com o Santos, mas hoje algo mais frio, principalmente agora com a mudança de treinador, a chegada do Diego Aguirre, terei que passar também, claro, pelo crivo do novo treinador. E com a chegada do Soteldo, né, a reintegração do Soteldo, fica um pouco mais distante, mas é um jogador que o Peixe gostaria de ter contratado e muito, esse ótimo jogador que é
o Roberto Pereira. Então, 5 dicas aqui do canal de jogadores livres que podem pintar no futebol brasileiro. E aí, gostaram? Deixem seus comentários aqui desses jogadores. E aí, contratariam? Gostariam? Comenta aí e tamo junto, porque ó, a janela tá fechando e a gente sempre tem informação para vocês. Se inscreve no canal, hein? Tamo junto.